Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje, turma do segundo ano, nós vamos continuar falando de um assunto que nós já falamos na última aula, que é sobre a literatura negra brasileira. Quando nós falamos deste assunto, é muito importante fazermos esta relação aqui, da invisibilidade versus a voz que ressoa. Por muito tempo e ainda hoje, existe um grupo de pessoas que tenta invisibilizar a voz, as pessoas negras em toda a sociedade. Mas, do lado oposto, nós temos aí também um movimento antirracista que vem para falar: nós não podemos nos calar, nós não vamos nos calar, porque nós temos uma voz ativa. E esta voz ativa, que cresce a cada dia, também está muito presente na literatura. Hoje vamos falar da literatura na contemporaneidade. E o que é algo contemporâneo? É aquilo que trata da mesma época, ou seja, nós vamos falar hoje sobre a literatura negra brasileira atual. Pessoas que atuam, que vivem, que escrevem hoje em dia a literatura negra brasileira. Antes, porém, de vermos alguns autores, de eu apresentar a vocês alguns autores e algumas autoras, eu quero analisar com vocês alguns números. Vamos lá. Nós vamos analisar uma pesquisa feita em 2003 pelo Grupo de Estudos em Literatura Contemporânea, em Literatura Brasileira Contemporânea, lá da Universidade de Brasília. Este grupo analisou 692 romances escritos por 383 autores diferentes. Durante este tempo, que é dividido em 3 partes, eu vou mostrar para vocês como que foi essa análise. De 1965 até 1979, eles pegaram os autores que atuavam naquela época e fizeram a análise da etnia deles. Olha só, de 86 autores, 80 eram brancos e somente 6 eram não brancos. Quando eu falo de não brancos, a gente pode colocar, neste grande grupo, as pessoas negras, as pessoas indígenas, todas elas compõem este grupo de não brancos. Olha o número de 1990 e até 2004. De 165 autores, somente 155 eram brancos, 6 eram não identificados e 4 eram não brancos. Enquanto que, de 2005 a 2014, de 197 autores, 192 eram brancos e somente 5 eram não brancos. Estes números são números assustadores. Por quê? Porque eles mostram uma grande desigualdade dentro da literatura. E essa é uma desigualdade que também é refletida em todas as áreas da sociedade. Essa desigualdade não está presente somente em relação aos autores, mas também em relação à etnia das personagens que são criadas por estes autores. A gente pode perceber pelo gráfico que de 1965 até 2014, os personagens brancos foram entre 76% e 79%, enquanto que os personagens negros, no mesmo período de tempo, foram entre 6% e 7,9%. Mais uma vez, podemos ver como que é distante este número, como que nós temos muito mais personagens brancos dentro das histórias, dentro dos romances, do que personagens negros. Mas nós temos temos aí diversos autores e autoras que combatem isso, e eu quero apresentar
alguns deles para vocês hoje. A primeira que eu quero apresentar é esta senhora. O nome dela é Maria da Conceição Evaristo de Brito e ela nasceu aqui em Belo Horizonte em 1946. A Conceição Evaristo, ela é de origem humilde e mudou-se para o Rio de Janeiro mais ou menos na década de 70. Ela formou-se em letras e depois formou-se também no doutorado. Ela é doutora em literatura comparada pela Universidade Fluminense e lançou este livro, Ponciá Vivêncio, que conta a história de uma mulher negra, né? Conta toda a trajetória de uma mulher negra, mostrando os seus problemas pessoais, os seus problemas coletivos junto à sua família. Depois da Conceição Evaristo, eu quero mostrar para vocês este moço aqui, que talvez você até conheça ele de alguma novela ou de algum filme que você já assistiu. Este aqui é o Lázaro Ramos. Luiz Lázaro Sacramento de Araújo Ramos, ele é ator, como vocês já devem ter visto, e além disso ele é apresentador, dublador, cineasta e escritor de literatura infantil. Ele iniciou a carreira artística dele em um grupo de teatro que chama Bando de Teatro Olodum. Ele tem 41 anos, nasceu na Bahia e uma das suas publicações é este livro, Caderno de Rimas do João, que é como se for, fala, né, da história de um menino chamado João que escrevia e que fazia rimas espontâneas e super divertidas relacionadas ao seu dia a dia. O terceiro que eu quero mostrar para vocês hoje, o terceiro autor, é este senhor aqui. O nome dele é Cuti. Na verdade, não é o nome dele. O nome dele é Luiz Silva e ele usa Cuti, ele assina como Cuti. Ele nasceu em Ourinhos, em São Paulo, em 1951 e assim como a Conceição Evaristo, ele também é doutor em literatura, doutor em letras. Este livro dele aqui, olha, Contos Crespos, apresenta, né, reúne diversos contos em que os personagens principais são pessoas negras e em que há ali a história, né, é contado ali o dia a dia e os obstáculos enfrentados por aqueles personagens. E por fim, eu quero mostrar para vocês essa moça. O nome dela é Nina Risse. A Nina, ela é historiadora, poeta e tradutora. Ela nasceu em Campinas em 1983 e atualmente ela reside em Fortaleza. Uma das obras publicadas por ela é este livro, Sereia no Copo d'Água. Este livro é muito interessante porque além de ele abordar questões relativas à luta, né, de pessoas negras, ele também fala da questão do gênero. Então, ele é um livro que vai tratar diretamente sobre a mulher. Estes autores, eles têm grande importância para a nossa literatura, porque são pessoas que trabalham ativamente para que a literatura negra brasileira cresça cada dia mais. E existe uma outra parte da literatura que tem crescido muito no Brasil e que eu quero apresentar para vocês agora. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas eu tenho certeza que a partir de hoje você vai saber e vai se apaixonar pelo Islã. Eu vou ler para vocês a definição. O Islã é uma batalha de poesia autoral, sem acompanhamento de instrumentos musicais ou objetos cênicos, apenas a palavra e o corpo de quem declama a poesia. Esse é o Islã. O movimento que começou nos Estados Unidos nos anos de 1980, 1980, chegou ao Brasil em 2008 e desde então tem se espalhado por diversas cidades do país. Só no Campeonato Brasileiro de Islã, no Islã BR, participaram 53 grupos de diferentes estados brasileiros. O Islã, gente, é como se fosse uma Copa do Mundo, só que de poesia. É muito interessante
vermos, ouvirmos uma competição de slam, porque ela é construída de uma maneira muito diversa. Primeiro, é muito importante falarmos do slam porque ele é um dos instrumentos que agem para dar voz e para dar visibilidade às pessoas e à literatura negra. Essa é uma competição que acontece em diversos lugares e ela começa desde lá do bairro até numa esfera mundial. Talvez aí perto de você, em um bairro aí onde você mora, exista uma competição de slam. E aí, essas competições locais, elas acontecem e dessas competições sai um campeão. Depois dessa competição local, acontece uma competição em nível municipal, que acontece ali na cidade, sai também um campeão. Das cidades campeãs, acontece o slam estadual. E aí, o campeão do slam estadual, ele vai competir lá em São Paulo, o slam nacional, com todos os campeões dos estados brasileiros. E não para por aí. Quando sai o campeão do Brasil, este campeão vai competir o slam mundial lá na França. E é muito legal porque a premiação dos campeões não é um prêmio gigantesco, ou muito dinheiro, ou um carro. É aquilo que a própria plateia decide presentear o campeão. Então, às vezes, você está lá assistindo, você tem um colar bonito ou um anel e você decide presentear com aquele anel o campeão daquela rodada. E aí você vai lá e presenteia ele. É uma competição democrática, uma competição em que todos podem participar e que, como eu disse, dá voz e faz com que a literatura negra brasileira cresça cada dia. Essa moça aqui, Gislaine Reis, ela é atriz, professora de teatro e slammer, que é o nome que a gente dá àquelas pessoas que praticam o slam. Ela foi a vencedora do Slam Minas de 2018 e ela foi lá para São Paulo em 2018 para poder competir o Slam Nacional. Mais um pouquinho ela ganhava. E eu quero ler para vocês um poema, o poema que a Gislaine declamou durante o Slam de 2018 aqui em Minas. Olhe bem para mim, bem aqui. Eu não sou um discurso tópico, não sou falas bonitas sobre periferia. Não nasci princesa, nem escrava e nem humana. Não sou uma dama. É normal acordar antes do sol e dormir por cima do lençol. No dia a dia, reescrevo minha história com agonia. Não sou personagem principal e para outras como eu, infelizmente, é normal. Somos taxadas ao esquecimento. Nossas bandeiras são erguidas por quem não viveu o nosso sofrimento. E se por um momento isso parecer ser a solução, vou dizer e repetir: não. Eu não preciso de um narrador para minha história, pois eu não sou memória. Eu, mulher, negra, periférica, sou o agora. E de agora em diante, eu não me calo nem por um instante. Vou fazer jus à minha força. Este, então, é um poema, né? É o poema em que a Gislaine Reis declamou durante a competição de slam aqui em Minas em 2018. O poema inteiro não está aqui justamente por uma questão de tempo, do tempo da nossa aula, mas depois você pode procurar aí nas redes sociais ou na sua página de busca o nome dela que você vai achar o poema. Este poema, ele trata justamente das vivências do dia a dia da Gislaine e mostra também a força da voz, a força do posicionamento, a força do empoderamento. Não só o empoderamento dela como uma pessoa negra, mas o empoderamento dela também como uma mulher. E é sobre isso que trata esta charge aqui.
Só para lembrar, a charge é um gênero textual. É um gênero que vai tratar ali de uma forma um pouco sarcástica, de uma forma às vezes irônica, de uma forma às vezes humorística, sobre um determinado tema da sociedade. As charges têm como a marca delas o fato de serem políticas, de agirem de forma política e social, de trazer os temas da sociedade para dentro dela. E esta charge aqui mostra um grupo, né, de mulheres dos mais diversos tipos, né? As mulheres estão ali em linha de frente e elas levantam placas, é como se elas estivessem em uma manifestação. E aí nós temos escritos nas placas: licença da maternidade de 180 dias, auxílio creche até 5 anos, fim da homofobia, fim da violência de gênero, igualdade de direitos, fim do assédio moral e sexual. Esta charge, como eu disse, ela traz um problema da sociedade contemporânea para dentro dela. Ela mostra a luta das mulheres pela igualdade, a luta das mulheres pela equidade, que é quando nós damos às pessoas a chance de ter, de fato, uma igualdade de direitos. Nós temos aqui temas importantes como o fim da homofobia, como o fim da violência de gênero. Nós temos acompanhado aí as redes sociais, temos acompanhado os noticiários e uma notícia que é muito comum nós vermos, infelizmente, é o fato de o número de mulheres que sofrem violência doméstica ter aumentado durante este período de pandemia. Então é sobre isso que esta charge traz e é sobre isso também que a literatura ela vai tratar, a literatura de modo geral, porque a literatura é uma ferramenta de luta social, como nós já dissemos lá na nossa primeira aula. Portanto, leiam a literatura negra de origem brasileira. Busquem conhecer sobre o Islã, porque às vezes você escreve, você pessoa aí que escreve, que tem os seus cadernos de anotação, você pode virar muito bem o Islâmer. Então, busque, pesquise, corra atrás e vamos dar preferência, vamos dar lugar para a leitura de livros, de romances, de contos escritos, né, feitos por pessoas negras. Eu conto com vocês nessa luta, essa luta é de todos nós e eu peço para vocês, façam as atividades, atentem-se ao PET de vocês, tirem as suas dúvidas com os seus professores no Conexão Escola e até a próxima aula. Tchau, gente, e até mais!